Olá, meus amigos, graça e paz. Que Jesus seja o centro de nossas vidas. Vamos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina? Então, curve sua fronte, libere espaço em sua mente para a atuação do Espírito Santo e vamos orar. Eterno Pai que habita nos altos céus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de crescermos no conhecimento da Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito seja o nosso guia, o nosso professor, que Ele ilumine as nossas mentes para que possamos entender, compreender o Teu intento para a nossa vida, para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. A lição da Escola Sabatina da semana está intitulada A Mensagem da Cruz. O autor concentrou sua atenção nesse tema maravilhoso e especialmente no uso de uma palavra que poderia ter recebido outra tradução para o nosso idioma. E quanto a isso, somos totalmente concordes. A palavra está no verso para memorizar. Vejamos. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Loucura. Nós ouviremos muitas vezes essa palavra durante o nosso estudo, mas veremos que Paulo a utiliza com sentidos diferentes nos versos da perícope, ou seja, do trecho do capítulo 1, o qual nós iremos estudar. Mas antes, vamos ao comentário do primeiro parágrafo da lição. O autor fala de um importante orador e escritor romano chamado Cícero. Esse romano influente em sua época havia dito a seus compatriotas que mantivessem longe do pensamento a ideia da cruz como meio de punição. Até para alguns romanos que não inventaram, mas aperfeiçoaram a cruz como forma de punição, a crucificação era uma ação repugnante que não deveria sequer pensar nela. Contudo, para nossa meditação, não precisamos e não vamos considerar a cruz como violenta ou a violência da cruz. Vamos pensar nela como o meio pelo qual somos reconectados com Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Paulo nos apresenta a graça e a paz que provém da cruz e que só a cruz pode ofertar. Cristo no madeiro foi o meio de reconciliação entre Deus e nós. Pensando em reconciliação, podemos falar em unidade de pensamento, de uma mentalidade única, a mentalidade de filhos de Deus regenerados que se afastam do mal, da maledicência e da divisão. E a divisão na igreja de Corinto foi o primeiro tema que Paulo abordou no capítulo 1. Na sequência, ele nos apresenta a cruz e seus benefícios para a raça humana. Seguindo o nosso estudo, entramos na lição de domingo, que está intitulada O Evangelho da Cruz. A cruz precisa ser o centro da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 17 a 31, nos diz exatamente isso. O autor chama nossa atenção para o contraste que encontramos em 1 Coríntios 1, 18 a 31. Ele diz que Paulo contrapõe a loucura humana com a sabedoria de Deus. Bem, quanto a isso, eu contraponho e sustento que o autor negligenciou uma abordagem mais profunda ao abraçar a ideia desse contraste, claramente simplista. No texto, a palavra loucura aparece 4 vezes. A palavra louca ou loucas aparecem mais 2 vezes. Cada uma delas adjetivando objetos diferentes. Vejamos, no verso 18 ele fala da loucura para os que perecem. No verso 23, loucura para os gregos. No verso 20, chama de louca a sabedoria deste mundo. Verso 25 fala de loucura de Deus. Verso 21 chama de loucura a pregação. E verso 27 fala das coisas loucas deste mundo. Então, dizer que Paulo contrapõe a loucura humana com a sabedoria de Deus é limitar o texto a uma interpretação que nega sua profundidade e sua beleza.
Paulo novamente se vale de sua capacidade intelectual e cultural admiráveis. Ele gostava de falar de forma culta e elegante, inclusive sua capacidade de expressão em grego é uma das melhores do Novo Testamento. Por isso, Pedro escreveu que o irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender. Ao escrever aos Coríntios, ele atrai seu público com linguagem atrativa, uma vez que eles também eram amantes da filosofia, da lógica e das artes. Então, quando ele escreve à igreja de Corinto, é como se ele falasse em Atenas, você viu na semana passada. Mas agora ele fala para gentios conversos, não são ouvintes de sua primeira pregação. E esse quadro lhe dá mais tranquilidade para escrever também de maneira lógica sobre o tema. Paulo não trata a loucura dos homens em contraposição à sabedoria de Deus. Ele constrói, na verdade, uma sequência muito mais elaborada em passos ou movimentos. Por exemplo, o primeiro movimento, ele nos dá a perspectiva do mundo. A loucura, nos versos 18 e 23, é uma avaliação do mundo. Os gregos é que diziam, isso é loucura. O segundo movimento, Paulo se apropria do insulto. O raciocínio é simples. Se vocês chamam de loucura, então vamos chamar assim momentaneamente, e então ele passa a falar em loucura da pregação e loucura de Deus. Claro que não há loucura na pregação e não há loucura divina. Em filosofia, essa apropriação é chamada de apropriação irônica. E o terceiro movimento ocorre a inversão. Perceba que no verso 25 ele não diz a sabedoria de Deus é maior que a loucura dos homens. Ele diz que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Ele se vale da lógica filosófica. São duas premissas válidas seguidas de uma conclusão pertinente. Essa fórmula e suas ferramentas é que de fato produzem um argumento verdadeiro. Paulo não ignora a crítica, melhor que isso, ele a utiliza para silenciar seus críticos. O paradoxo central não é simplesmente loucura versus sabedoria. É a sabedoria de Deus que entra na história com a aparência daquilo que o mundo chama de loucura. Paulo não está comparando duas qualidades abstratas, loucura e sabedoria. Mais do que isso, ele está confrontando dois modos de interpretar a realidade, de ver e entender a vida. Avançando em nosso estudo, temos no verso 17 Paulo dizendo que Cristo enviou para evangelizar e não para batizar. Embora ele mesmo tenha batizado Crispo, Gaio e a família de Estéfanas, ele faz essa declaração para dizer que mais importante que batizar, e especialmente por quem o crente foi batizado. Se utilizada sem a leitura dos versos antecedentes, certamente essa sentença do verso 17 pode ser desesperadora para os batizadores, para a igreja de hoje em dia, que ama o batismo. O comentarista bíblico Russell Shapley diz que, de fato, tal declaração degrada a importância do batismo em água se, porventura, este tivesse parte ativa no processo de regeneração. Agora surgem algumas questões. O batismo salva? O batismo é um requisito para a salvação? E terceira pergunta, Paulo era contrário ao batismo? E eu tenho uma única resposta para todas as perguntas. Não. O batismo não salva. Para nós, cristãos protestantes, ele é no máximo uma ordenança e não um sacramento, como pensam os católicos. Ele não tem poder salvífico. O batismo não é requisito para a salvação porque a salvação é Cristo. Por último, Paulo não era contrário ao batismo. Como eu disse na semana passada, ele se preocupava apenas com o ser humano e supria as necessidades espirituais deles. O batismo era uma consequência. Diferente de hoje,
em que a igreja e alguns pastores, especialmente muitos deles, se preocupam apenas com o batismo e depois permitem que suas ovelhinhas se desenvolvam ou se percam sozinhas. A Bíblia registra, inclusive, que Paulo estava interessado no batismo que realmente importa, como podemos ler em Atos capítulo 19, versos 1 a 7. Paulo encontra alguns discípulos em Éfeso e pergunta: Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: Não, nem sequer ouvimos falar que o Espírito Santo é dado ou que há Espírito Santo. Que batismo, pois, recebestes? Perguntou Paulo. Responderam-lhe eles: O batismo de João. Paulo, porém, disse: João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Eles, tendo ouvido, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Aos batizadores compulsivos, imprudentes e levianos, que batizem no Espírito Santo. Prosseguindo, o autor passa para a segunda parte do verso 17, que diz assim: não em palavras de sabedoria humana. Já falamos hoje que Paulo era um estudioso culto, de intelecto apurado. Mas aos coríntios, ele quer passar a ideia de que a sabedoria humana não deve obscurecer a mensagem da cruz. O autor tem razão ao dizer que em Atenas, Paulo recorreu à lógica, à ciência e à filosofia, mas colheu pouco fruto. Particularmente, digo que para um primeiro contato, o que importa é que rendeu fruto. Era um público muito difícil, extremamente difícil. E precisamos nos lembrar também que a dificuldade de Atenas não era a cruz, e sim a ressurreição. Já dissemos também que na carta aos Coríntios o cenário era outro. Ele não estava tentando evangelizar, estava escrevendo a conversos que precisavam de correção, de orientação e de instrução. Paulo não é contra a sabedoria em si. Basta ler suas cartas para perceber a profundidade de seu pensamento e de sua argumentação. O que ele rejeita é a confiança na sabedoria humana como meio de produzir fé. A lição de segunda-feira está intitulada Loucura para os que se perdem. Novamente, o autor fala do contraste entre a loucura humana com a sabedoria divina, e nós vimos na lição de ontem, de domingo, que esse raciocínio é pueril, infantil e incorreto. Não faz jus ao argumento de Paulo, definitivamente. Agora nos resta falar sobre a palavra grega traduzida para o português como loucura. Vejamos. A palavra é moria. Ela se repete 5 vezes no Novo Testamento, todas em 1 Coríntios. Moria significa absurdo, tolice. Provavelmente ela venha de outra palavra, moros, que acrescenta estupidez ao significado da palavra. Moros, por sua vez, talvez venha da base de outra palavra grega, mysterion. Sim, é o que você pensou, mistério, mas não algo que não se possa obter significado ou compreendê-la. Significa que para a compreensão humana é necessário que a mente seja iluminada pela revelação divina. Nesse sentido, fica mais fácil compreender por que os que perecem consideram a cruz como algo impossível de entender. Não se trata de incapacidade intelectual, cognitiva, mas de submissão ao Espírito de Deus. O autor sugere que pensemos em Paulo plantando a igreja de Corinto, mas eu pergunto a você se você já foi confrontado por causa da cruz. Mais ainda, crer que um nazareno nasceu de uma virgem copulada pelo Espírito Santo também é loucura para muitas pessoas hoje. Pensar em racionalizar o nascimento de Cristo é pular no mesmo poço de dúvida e não seria diferente com a cruz e a ressurreição.
A sabedoria filosófica e a lógica não podiam conceber alguém crucificado pelos romanos e ressuscitado dentre os mortos para pagar os pecados do mundo inteiro, inclusive de quem o crucificou. Não havia premissas firmes o suficiente para produzir um argumento válido e sólido da perspectiva racional. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Para eles, melhor que pensar em um Messias morto numa cruz é esperá-lo ainda hoje, como se viesse pela primeira vez. Para Paulo, pregar o evangelho nunca foi tarefa fácil. Não que ele tivesse alguma dificuldade em pregar, mas estamos falando das dificuldades de recepção da mensagem pelos seus ouvintes. Nos nossos dias, independentemente da oposição, Deus tem pessoas dispostas a ouvir a verdade. Podemos ser úteis tanto na pregação, quanto mais especialmente no testemunho. Terça-feira, poder para os que são salvos. A mensagem de 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 é clara. O significado da cruz depende de como ela é vista. Para quem vive na rebelião contra Deus, é loucura. Para quem anseia por sua salvação, é poder. Leia Colossenses capítulo 1, verso 20 e 1 Pedro 2, 24. O que Jesus realizou por nós na cruz? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A ideia com a leitura dos versos é fortalecer nossa fé na cruz como o nosso meio de salvação. Adiante com a lição, o autor se equivoca ao sintetizar que a segunda parte do verso 17 é uma orientação de Paulo como evitar se expressar com palavras de sabedoria humana. Isso pode ser confundido com desleixo no preparo de um sermão, e não é o caso aqui. Em Corinto havia escolas de retórica. Os alunos eram ensinados a falar em público. E o problema não é aprender a falar bem. O que ocorre é que essas escolas, na época de Paulo, em Corinto, seguiam os métodos dos sofistas. Infelizmente, essa era uma classe de mestres, ou os mestres sofistas, não se preocupavam com a verdade em nenhum aspecto, mas apenas em convencer seu público. E de acordo com Russell Champlin, no seio da igreja cristã primitiva, havia pregadores muito mais sofistas do que ministros de Cristo. Ao contrário desses mestres, Paulo falava exclusivamente de Cristo, que é a fonte de toda a sabedoria e do verdadeiro poder. O autor nos diz que a cruz expõe o quanto a sabedoria humana é, na verdade, insensatez. Essa insensatez não surge pronta, ela é desenvolvida. Quanto mais desobediente, mais largado à desobediência. Por mais que esses homens desejassem a sabedoria, caso não se humilhassem, não alcançariam misericórdia. No verso 21, nós lemos o seguinte: pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de loucura. Não é sabedoria humana que faz com que o homem conheça a Deus. Especialmente se pensarmos no sentido bíblico de conhecer. Esse verso me faz lembrar e entender melhor outros dois versos, João 12:40, que é paralelo a Isaías 6, verso 10. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Em Isaías lemos: engorda o coração deste povo
e faze-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Os versos nos falam do endurecimento do coração do homem, assim como Deus fez com Faraó. Quando a Bíblia nos fala que Deus endureceu o coração de alguém, não quer dizer que ele tenha escolhido alguns para a perdição, não é isso. Deus não deseja que ninguém se perca, mas a pérola de grande preço não pode ser lançada aos porcos. Então Deus entrega o homem desobediente à sua própria sorte. Minha mãe costuma dizer que a formiga que quer se perder cria asas. Assim, os que se perdem colhem o resultado de seus próprios atos, como disse o autor. A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para quem está sendo salvo, é o poder de Deus. Quarta-feira, um Messias crucificado. O autor inicia falando das expectativas dos judeus quanto ao Messias prometido. E para eles, definitivamente, não seria um homem crucificado. Os gregos não compreendiam que um Deus, mesmo se tornando humano, seria humilhado para beneficiar a humanidade. A cruz foi a vergonha para os judeus e a loucura para os gregos. Mas, ao se tornar a religião do Império Romano, o cristianismo adotou a cruz como símbolo. E, atualmente, nós não podemos compreender quão absurda parecia a ideia de Deus crucificado àquele tempo. Mas esse absurdo é que justifica o interesse de todos os verdadeiramente contritos. O Deus verdadeiro não é como os deuses da mitologia grega, que eram mais profanos até que os humanos. O Deus da Bíblia se entrega por sua criação. Ele morre por ela. Essa é a loucura de Deus. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e as coisas fracas para envergonhar as fortes. Por isso ele envia Paulo a pregar o evangelho, de perseguidor a apóstolo, a arauto e proclamador do evangelho. Da mensagem de Jesus Cristo e este crucificado, sua palavra e sua pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Afinal, a sabedoria humana é bem diferente do poder de Deus. Lição de quinta-feira: Cristo, poder e sabedoria de Deus. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ainda que eu considere desnecessário dizer, creio que todos entendemos que ao falar da loucura de Deus, estamos fazendo um comparativo apenas. Como dito na lição de domingo, é o resultado daquela apropriação irônica que Paulo fez. Ele se vale do falso argumento do mundo para ensinar a verdade sobre a sabedoria de Deus. Para você que chegou até aqui, e eu sei que são bem poucos, deixe uma mensagem no chat para que eu ore especialmente por você. Bem, para você que chegou até aqui, lembre-se que você é importante para o Senhor. Sujeite-se sob sua potente mão, porque ele resiste aos soberbos. Não dê tanta atenção à opinião das pessoas a seu respeito. Caso alguém fale mal a seu respeito, não abandone o caminho, porque não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas
e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Eterno Pai, mais uma vez erguemos nossa voz em agradecimento ao Senhor pelo estudo da Tua Palavra. Essas mensagens magníficas que o Senhor deixou para cada um de nós, especialmente o poder que vem da cruz de Cristo. Que essa cruz possa ser objeto de nossa contemplação, para que Ele nos transforme dia a dia, conforme homens e mulheres à estatura de Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome dele, Jesus. Amém.